Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início à nossa nova atividade aqui na Lacuse de Bebê, chamado Espaços de Bebês. Quem vai inaugurar esse novo espaço, então, é a Érica Parlato, e eu te passo a palavra. Bem-vindo a todos. Muito obrigada, Denise. Então, a ideia é que a gente possa falar um pouco de lugares nos quais os bebês circulam, e eu tenho aqui a honra de fazer o primeiro, então, a primeira apresentação de um lugar de bebê, e eu decidi falar de um lugar de bebê que a gente escuta falar muito, mas é uma proposta francesa muito diferente da nossa realidade, então acho que eu decidi começar por aí. No próximo mês a gente já vai ter, já adianto para vocês que a gente vai ter o Nelson falando, então hoje eu vou falar da Maison Verte. Eu preparei um slide para não me perder muito, mas ele não está em português, mas eu vou falar em português, então não tem problema. E a gente vai ter aqui uma ideia, então, que surge da própria Françoise Doutor. Ela tem esse início, a Maison Verte, em 1979, então a gente tem aí 40 anos já de história, né, quase 45 anos de história, e é muito interessante porque a gente tem uma certa dificuldade de explicar o que é uma Maison Verte, porque a gente tende a explicar pelo que não é. Então, não é uma creche, não é um lugar de atendimento, mas inclusive na literatura eu fui buscar para poder ser mais precisa na fala para vocês, e sempre a definição é pela negativa, porque na verdade é um espaço que para os franceses é bastante conhecido, inclusive como já tem 40 anos, hoje em dia a gente tem pais que foram bebês na Maison Verte que hoje trazem os seus filhos, né, então é uma coisa assim que vai passando de boca em boca, né, mas qual era a ideia lá naquele momento da Françoise Doutor? Era de ter um espaço onde uma família, e pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó, pode ser babá, né, então alguém que está ali naquele momento, cuidando de uma criança entre 0 e 3 anos, mas é até 3 anos e 11 meses. Eu não sei se eu congelei. Não, Ah, só o Só slide que compartilhamento de tela. Ah, tá, não, que eu tirei para poder ver vocês, mas está todo mundo congelado para mim. Então tá bom, então continuo. Vocês estão me ouvindo? sim. Sim. Tá bom, obrigada. Então, entre o nascimento, né, então 0, 1 dia, 2 dias, o dia que chega em casa, e 3 anos e 11 meses, então é 0 a 4, na verdade, né, até 3 anos e 11 meses, um espaço então que a família pode ir. O que é dito para o bebê? Tem algumas regras, né, então o que é dito para o bebê, por exemplo, é que ele não vai ficar sozinho. Então, diferente da creche, onde você leva a criança e depois vai buscar, uma Maison Verte é um lugar em que você vai com a criança e fica com ela. E isso é dito para ela e é dito para os pais. Acho que agora voltou a funcionar para mim. É dito para ela e é dito para os pais. A criança chega, vai ser perguntado o nome da criança, mas é de forma totalmente anônima, então também isso é importante de ver que, assim, não vai ser perguntado o sobrenome da pessoa. Então é perguntado só o primeiro nome, né, "Ah, então como chama o bebê? Érica", ok. Tem uma lousa e é escrito o nome da criança, Érica. "Ah, e você é o quê dela?", "Ah, eu sou a mãe", ok. Então a gente sabe que a Érica está com a mãe, só isso. Não é perguntado mais nada, de forma proposital, para a gente pensar que foi criado num país em que você tem muitos imigrantes, você tem muitas pessoas que estão de forma ilegal no país, e é para que essas pessoas se sintam seguras e à vontade de frequentar esse espaço com os seus filhos, sabendo que ninguém vai perguntar qual é o sobrenome, se ela está legalizada no país ou não. Então, realmente, não vem ao caso o sobrenome da pessoa, para guardar esse caráter do anonimato. Então, é dito assim que a família chega, as Maison Vertes hoje em dia tem, eu coloquei lá no meu slide quantas existem atualmente, são muitas, mas a primeira foi criada em Paris, no bairro número 15,
E uma das últimas que foi criada em Paris, no 20º arrondissement, é a que eu, no momento, tenho maior contato e é aquela que eu acho que segue de forma mais rigorosa a ideia da Maison Verte da Françoise Doutor, porque muitas adaptações foram feitas, inclusive em outros países. Mas vamos voltar lá com a ideia. Então você tem um espaço à tarde, onde você sempre vai ter 3 profissionais e na proposta da Françoise Doutor, necessariamente homens e mulheres, então não era para ter 3 mulheres ou 3 homens, ela considerava importante que você tivesse, dentre os profissionais, opção homem e mulher, porque uma mãe pode se sentir mais à vontade de conversar com um homem, ela pode ficar mais à vontade de conversar com uma mulher, que a criança venha na direção de um homem para brincar ou de uma mulher, então para ter opção. Principalmente para não ficar uma coisa muito feminina, como geralmente é, né, esse meio profissional. Então você tem sempre, toda a tarde, 3 profissionais. Todo o trabalho da Maison Verte é feito de forma, benevola? Como fala? Hã, quando você Sim. não recebe. Voluntária, obrigada. Voluntária, não há salário para isso. E, então, cada, profissional dedica uma tarde na semana. Então, para que uma Maison Verte funcione, você tem que ter 15 profissionais envolvidos, para ela funcionar de segunda a sexta, porque cada dia você tem 3 e você não pode se repetir. Não é para você ir todo dia na Maison Verte, é para você, oferecer o seu tempo de trabalho um período na semana. Por outro lado, o que é pago é a supervisão. Então, esses 15 profissionais que estão sempre lá no mesmo dia da semana, então, se numa Maison Verte tem eu, Nelson e a Denise na segunda-feira, sempre eu, Nelson e Denise na segunda-feira. De tal forma que a família também já sabe quem ela vai encontrar, dependendo do dia da semana que ela vai. Então, eu gosto mais de conversar com aquela pessoa da terça, então eu vou na terça porque eu sei quem está lá na terça. Então, tudo isso foi pensado pela Françoise Doutor. Então, você tem os mesmos 3 em cada dia certo da semana. É aberto, e a única questão é em relação ao espaço físico, para saber quantas pessoas podem ser acolhidas, porque a criança não vai ficar sozinha. Então, se você tem uma criança, no mínimo você tem uma criança e o seu cuidador, mas pode ser pai e mãe também. E talvez, né, essa família tenha um bebê e um pouquinho maior, de 2 anos, então você tem 4 pessoas. Então, a família sabe que, ao chegar, vai ser visto a quantidade de nomes que já estão na lousa, e se naquele dia o espaço físico comporta, isso era pensado desde 79, não é só uma questão de, que a gente aprendeu, né, a contar quantas pessoas podem circular no espaço em época de Covid, isso já era pensado desde aquela época, por uma questão de segurança, de ser um espaço agradável, quantas pessoas podem estar ali no máximo. Então a família sabe, se ela chegar, geralmente se abre às 14h, se ela chegar 14h15, 14h30 e já deu o número de pessoas naquele momento, volta amanhã, não vai dar para ela participar. Porém, se alguém sair do espaço, porque você pode vir e ficar meia hora e ir embora, então apaga-se o nome da lousa e outra pessoa pode chegar. É totalmente aberto. A família também, o trabalho é voluntário e a família também não paga. Como tem que se manter espaço físico, apesar de não pagar os profissionais, e pagar a supervisão da equipe, então existe uma supervisão externa para a equipe de psicanalistas. Então, é dito à família que caso ela queira contribuir, na hora de ir embora, tem ali uma cestinha onde ela pode colocar o dinheiro, se ela quiser, e ninguém vai ficar olhando se colocou, se não colocou, e quanto ela doou. Tá? Mas é uma parceria entre a prefeitura, desde o início, a Françoise Doutor conseguiu isso, né, de ter esse espaço reconhecido como um espaço importante para a primeira infância, então tem recursos da prefeitura de cada cidade onde tem uma Maison Verte, mas que não são suficientes para manter o espaço, né, então há sempre doações de fundações, de instituições, e esse valor que as famílias também podem doar. Deixa eu ver aqui na meu slide, o que mais eu pus para não
falar além da conta. Tem que dar exemplo ainda, né, de como vão ser os outros. Então é claro que ela não fundou sozinha, né, então teve 6 fundadores num primeiro momento, o nome das pessoas estão aqui, né, que tiveram essa ideia, e a proposta da Françoise Doutor era justamente evitar algo que fosse educacional ou da saúde. Então, imaginando que na cultura francesa, os bebês estão nas suas casas, sem uma família, né, de entorno, né, dificilmente você tem tios, avós participando, não é como a realidade brasileira, é diferente, a gente tem que pensar que foi criada uma estrutura de acordo com a realidade francesa. Então, os casais são muito isolados, as casas são muito pequenas, então alguns bebês chegam a morar em casas em que não é possível engatinhar, porque não tem espaço no chão para engatinhar, né. A prefeitura de Paris entende que não é, saudável morar numa casa com menos de 9 metros quadrados. Quer dizer que 10 é. Então 10 metros quadrados é um espaço de 2 por 5. E isso é possível para uma casa, em Paris. Só a prefeitura entende que é correto, 9 metros quadrados não. Então você pode imaginar que em 10 metros quadrados você ter uma cama, um fogão, uma geladeira, às vezes não tem espaço para um bebê engatinhar. Então é nesta realidade que a Françoise Doutor imaginou, bom, onde esse bebê, com o seu cuidador, pode passar a tarde para ter uma experiência de convivência, para ter um espaço adequado para brincar, para ter uma mãe que vai encontrar outras crianças e que sozinha vai comparando ali, vai conversando, porque também não tem muito essa ideia de ter vizinhos, de conversar ou de ir à praça, porque 6 meses no ano é muito frio. Então, se fosse no verão, é possível ir num parque, encontrar outras crianças, outras famílias, no inverno não. Então, inclusive, a frequência da maison verte é muito diferente, no inverno e no verão. No verão elas ficam mais vazias, no inverno elas são bem ocupadas, né. Então, a proposta é que essa família isolada com o bebê possa ir para um espaço amplo, que é dividido em 3 partes, então você tem uma parte com um piso mais adequado, né, com colchonetes para bebês, então uma parte para bebês. Uma parte onde você tem brinquedos de roda, seja, velotrol, seja carrinho de boneca, mas brinquedos então que envolvem movimento. E por conta disso, vão ter 2 regras na maison verte. Uma das regras é que há no chão uma linha pintada que, impede ou que dá o limite, a ideia de limite é bem interessante, que dá o limite para as crianças que estão com alguns brinquedos de deslocamento, seja um velotrol, um carrinho de boneca, um carrinho de supermercado que tiver ali, que ela não pode passar dessa linha com esse brinquedo, porque do outro lado está a parte mais destinada aos bebês. E é muito interessante, porque isso quando a criança chega com a sua mãe, né, então primeiro: "Olha, estamos aqui, sejam bem-vindos, qual o seu nome?", é dito para a criança: "Estou colocando o seu nome aqui na lousa, e aqui tem 2 regras, então você pode brincar, sua mãe vai ficar sempre aqui com você não vai ficar sozinho, ela sempre vai estar junto, não se preocupe", e o mesmo é dito para a mãe, porque pode acontecer da mãe achar, né: "Ah não, fica aí um pouquinho com ele que eu vou ali na calçada fumar e já volto". Não, não é possível. Nós dissemos que é sempre o cuidador dentro do espaço junto com a criança. Não é um lugar que você deixa o bebê e sai um pouquinho. Existem outras estruturas para isso, né, então na França, por exemplo, se uma mãe tem uma consulta médica e ela não tem com quem deixar o filho, existe uma estrutura da prefeitura onde você vai inscrever seu filho para ir naquele dia, naquele horário, ficar numa haute garderie, enquanto você vai numa consulta médica, no dentista e volta. Isso existe, não é a maison verte. Na maison verte, a mãe está sempre presente junto com a criança. Então deu o nome, foi explicado que eles vão ficar os 2 presentes ali naquele espaço físico, a mãe não vai sair, a criança pode ficar tranquila com isso. E então é dito: "Olha, aqui tem brinquedos para crianças pequenininhas,
Aqui tem esses brinquedos que você pode usar, mas quando você está com esses brinquedos de deslocamento, você não pode passar dessa linha. E é muito interessante, porque a proposta, então, é observar como a criança vai lidar com isso. Então, se ela vai tentar transgredir essa regra e ir com o carrinho de boneca onde estão os bebês brincando, se ela vai tentar olhar para o adulto, a gente vê de tudo, a gente vê como, né, a Michelle Abey, que é uma das psicanalistas que criou a última, mais recente Maison Verte, que já tem 20 anos, um dia fez um relato muito interessante, algumas pessoas estavam comigo nessa reunião, de uma criança que chegou até a linha com um carrinho de boneca, e aí ela tirou do chão, passou do outro lado do carrinho de boneca, porque é verdade, ela não passou sobre a linha, mas ela achou que ela podia fazer isso. Então, você levanta o carrinho de boneca aqui, passa do outro lado e estou com ele do outro lado. E o que vai fazer a mãe nesse contexto? Né? O cuidador que está ali presente da criança vai lidar como com essa transgressão? Então, as coisas acontecem. É um lugar de uma experiência, para os profissionais, acho que é de uma experiência incrível, de você ver crianças no seu dia a dia, nas suas expectativas, nas suas tentativas, então é muito rico. E tudo isso vai acontecendo, é tudo muito dinâmico. Outra regra que é colocada é que tem, então, eu disse que são 3 espaços, tem um espaço mais bebezinho, você tem um espaço de brinquedos de deslocamento e um outro espaço, onde você tem uma pia na altura da criança, com algumas torneiras, para poder brincar com água. E isso só pode ser feito se você vestir um avental de plástico. Então essa é a segunda regra. Necessariamente, para brincar com água, se veste um avental de plástico que está ali penduradinho do lado. E também é interessante ver como algumas famílias vão dizer: não, mas eu não me importo que molha, pode ficar sem. Não é essa a questão. Aqui tem regra. A regra é colocar o avental. Se você não quiser colocar o avental, não tem nenhum problema, você só não vai brincar com a água. Então, é tudo muito dito para a criança, é de forma muito clara. Então, assim, tem essa regra, você não precisa respeitar com ela, só se você não for colocar o avental, não tem problema, mas também não vai brincar com a água. Tá claro, não é questão, né. E aí se vê como a criança vai lidar com cada regra, como os pais vão lidar com cada regra, e os 3 profissionais de cada tarde estão ali sem intervir. Realmente a ideia não é ficar, hã fazendo perguntas, né, observando para ver se algo não está bem, você está disponível para as crianças e para as suas famílias. E algumas famílias vêm, não perguntam nada, na semana seguinte voltam, falam: "Ah, então, eu queria fazer uma pergunta". Aos poucos a família vai se apropriando ou não. Algumas famílias vêm uma vez só e vão embora, outras famílias criam esse hábito de vir toda terça-feira, por exemplo, e conhecer essa pessoa e criar uma relação de transferência e aproveitar e fazer perguntas. Algumas famílias perguntam entre si: "Ah, e o seu, que idade tem? Nossa, ele engatinha, ele não engatinha?". Então a mãe que tem um filho só, ela está num outro espaço onde ela pode ver outras crianças, né, e observar um pouco dela. Então é muito livre como espaço, a pessoa chega a hora que quer, vai embora a hora que quer. Eu coloquei ali algumas fotos no meu slide da Maison Verte que eu mais admiro no momento, né, que então é essa que foi criada, acho que está aqui. Já falei tudo isso. Isso também é legal de pensar, que não existe uma hierarquia, não tem uma direção, né, então os profissionais da Maison Verte, eles resolvem tudo de forma colegiada, né, tudo é resolvido por todos. Não é um lugar de observação, a ideia é realmente de você ter ali um laço social que vai favorecer, né, a subjetivação da criança. As 2 regras já contei para vocês, tem 2 regras então, essa linha no chão, que você não pode transpor, e a história do avental para poder brincar na água. Hoje em dia tem mais de 170 maisons vertes, né, na França,
Essa aqui é uma das últimas, ela foi criada por psicanalistas aposentados, né, que então decidiram, eles ficaram, para ter uma ideia, como tudo é muito pensado, tudo é muito cuidadoso, eles ficaram 2 anos em reunião preparando a abertura dessa Maison Verte. Eles conseguiram um financiamento que é de uma família, por isso que se chama Les Jardins des Roses, então é uma família, que doou parte da herança para a criação dessa Maison Verte, né, então assim que foi criada essa última, então eles têm uma condição financeira aí, uma parceria com a prefeitura. Eu coloquei as fotos dessa aqui, opa! Então esse é um espaço, para a gente ter uma ideia, essa é a atual responsável, que é a Florence, e esse é um espaço para a gente ter uma ideia, a linha aqui, ó, tá vendo? Essa é a linha que a criança não pode transpor. Do lado de cá você tem os brinquedos que se deslocam, e aqui vai ficar a parte dos bebezinhos, então você não tem o direito a passar por essa linha com um carrinho, por exemplo, de supermercado. Esse é o limite que é dado ali, né. Fora isso, não tem outras regras, né, então é um espaço muito diferente do que a gente conhece no Brasil, porque eu já tive conhecimento de algumas, propostas de Maison Vertes que não foram para frente no Brasil, por exemplo, em Belo Horizonte teve uma no início dos anos 2000, com um grupo em torno de Roseli Gazini Melgaço, mas as famílias não procuravam espaço, não era ocupado pelas famílias, né. Atualmente tem algumas, São Paulo, por exemplo, tem uma estrutura adaptada, inspirada, mas que oferece, por exemplo, cursos. Então você vai ter música para bebê, não é isso uma Maison Verte, né, não é nesse caráter de você propor ateliês, propor algo educativo. Realmente, na forma que a Françoise Doutor propôs, é algo que é um espaço, você tem profissionais psicanalistas disponíveis, sempre 3. A entrada é livre, você chega quando quiser, mas você vai ficar o tempo todo presente com o seu bebê, você vai embora quando quiser, apenas o primeiro nome da criança é registrado ali naquela lousa, só para saber quantas crianças tem, o nome das crianças, mas não se guarda um registro disso. Esse é um problema para a prefeitura, por exemplo, porque a prefeitura, para financiar, pede quantas crianças vocês atenderam, com qual frequência. Eles podem dar números, mas eles não vão falar quem são essas crianças, né, por esse sigilo aí, que é uma segurança para as famílias. E as regras, então, que estão lá, explicitamente colocadas para a criança, a família está sempre junto, não pode transpor aquela linha com um brinquedo que possa vir a machucar um bebê pequenininho que está do outro lado, e para brincar com água tem que pôr um avental. Ponto. Então é algo que parece muito simples, eu acho que é uma ideia, para a cultura francesa muito interessante, realmente a gente vê o quanto os bebês e os seus cuidadores aproveitam, né, disso, de estar junto com outras crianças, as mães trocam informações entre elas, e tem a segurança que tem um profissional, de repente a mãe quer um dia falar alguma coisa que está preocupando sobre o seu bebê, ela tem ali uma escuta. E ela sabe que cada dia da semana ela vai encontrar a mesma pessoa. Então é uma estrutura muito diferente do que, né, possa ser oferecido em outros contextos. Eu acho que ela é realmente, ela tem um caráter muito francês. Aí a dificuldade, de ter um esses desdobramentos com o mesmo rigor em outros países. Então, por exemplo, eu já conheci a proposta de Maison Verte na Bulgária, que foi feita pela colega que nós vamos encontrar mais tarde, a Mônica, da Universidade de Sofia, mas tem um outro caráter. Eu tive a oportunidade de ver a primeira Maison Verte da China, que é em Pequim, mas, por exemplo, ela foi de acordo com a realidade chinesa, ela é quase uma porta de entrada para conseguir uma consulta no hospital. É outra coisa.
ela é inspirada, né, na ideia de maison verte, mas, como é muito difícil conseguir na China uma consulta, às vezes as famílias usam isso de vir à maison verte para finalmente conseguir já estar dentro do hospital, tem essa característica, ela é dentro do hospital. Na França ela é sempre na rua, quase como se fosse uma loja, ela está sim na calçada, você abre a porta e entra, toca a campainha e entra, né, não é jamais dentro de espaços, da área da saúde ou da educação. Bom, eu não sei quanto tempo eu levei, Denise, porque a ideia é que a gente realmente faça, nós vamos falar de vários lugares nos quais os bebês estão presentes. Esse foi só o primeiro hoje, mas a tentativa é falar de forma rápida para que a gente possa trocar um pouco. Não sei se alguém calculou aí, eu acho que eu falei dentro do tempo correto.